Atenção, revisão da vida toda. Acaba de sair o voto do ministro Cristiano Zanin. Deixa eu já mostrar na tela sem perder tempo. Já se inscreva aqui nesse canal. Acabo de atualizar o site do STF, ADI 2111, iniciado julgamento virtual. Vamos ver a sessão virtual para vermos os votos. E aqui a gente precisa entrar nos embargos, né? Os segundos embargos de declaração. Aqui vamos ter o voto do relator, ministro Nunes Marques, Alexandre de Moraes acompanhando o relator, e agora ministro Cristiano Zanin também acompanha o relator. O que isso nos indica? Que provavelmente a briga nos segundos embargos de declaração vai se encerrar, se não tivermos um pedido de destaque. O que eu quero chamar a atenção? Para os votos no julgamento anterior. O que o Zanin falou no voto dele? Nos embargos de declaração, o Zanin tão somente acompanhou o ministro Nunes Marques. Veja, só acompanha o relator. Ele não acrescentou nenhum voto. Calma que eu já vou mostrar uma coisa muito importante. Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, né, o Barroso deu ali também, beleza. No primeiro julgamento dos embargos também, Zanin acompanhando, beleza. Agora, na ADI propriamente dita, no mérito da ADI, o que o Zanin fez? Ele não acompanhou o ministro Nunes Marques. Acho que agora dá para ver melhor. Ministro Alexandre de Moraes teve um voto vista, ou seja, um voto depois do pedido de vista. Eu sei que ficou um pouco pequeno na tela, mas é que antes estava tudo bagunçado, tá? E o ministro Cristiano Zanin apresentou um voto vogal, um voto próprio, um voto falado, né? Vogal, falado, um voto próprio. E o que ele apresentou nesse voto, pessoal? Agora sim, maior para você também conseguir ler. O ministro Cristiano Zanin começa o voto aqui das ADIs. Ele traz um relatório do que está se tratando o processo, né? Inconstitucionalidade formal da Lei 9.876, uma inconstitucionalidade na forma, né? Em como a lei foi feita. Isso aí os ministros foram unânimes, né? Não conheceram da ADI nesse ponto. Carência para salário e maternidade, essa questão vai trazer um impacto financeiro muito maior do que a revisão da vida toda, não tenha dúvidas disso. Mas, de qualquer forma, os ministros também foram unânimes. Fator previdenciário, né? Para você afastar o fator previdenciário, não é pedindo a inconstitucionalidade dele. Tá? Temos até já a tese de repercussão geral, então o bom advogado ele tem que saber isso aí. Ele tem que, se você quiser afastar o fator previdenciário, tem que ser fazendo essa análise completa para enquadrar o seu cliente em uma outra regra que não tenha a incidência do fator previdenciário ou que tenha uma incidência reduzida. E aqui o principal, ampliação do período básico de cálculo do salário de benefício, regras de transição e direito adquirido. Então aqui é a revisão da vida toda propriamente dita. Perceba que em um voto de 27 páginas, o ministro Zanin utilizou 9 páginas para fazer o relatório e para julgar os pontos que as ADIs realmente tratavam. Em nenhum momento as ADIs pediram para que essa regra de julho de 94 em diante fosse a única. Em nenhum momento. Então, o desvirtuamento deste julgamento é tão grande, tão notório, só não vê quem não quer, que ele teve que se explicar demais. Quem se explica, uma coisa é fundamentar o voto, fundamentar suas decisões, show de bola. E eu não estou falando a respeito da pessoa do Zanin, da pessoa do Nunes Marques. Não, eu estou falando de votos, argumentos. Eu estou dentro do debate que a democracia nos permite. Dentro do debate jurídico. Mas perceba bem que
As ADIs que jamais trataram disso, de norma cogente, da onde que tiraram norma cogente? Nunca foi pedido isso na ADI. É claramente um julgamento além do que foi pedido, fora do que foi pedido, pessoal. Mas vamos lá. Ele começa dizendo que, trazendo lá o artigo 3º, né, da Lei 9.876 de 99, que a base de cálculo seriam os salários de contribuição, com pelo menos 80% de todo o período contributivo, desde julho de 94 em diante. O artigo 3º ele faz a ressalva para observar os dispostos nos incisos 1º e 2º do caput do artigo 29. Eu já trouxe essa aula para vocês, né? Só que os ministros não quiseram observar o disposto. Os ministros só quiseram aplicar o artigo 3º até essa vírgula aqui, até 94. O observado disposto com a redação dada por esta lei, eles deixaram para lá. Jogaram para debaixo do tapete. Mas tudo bem, vamos seguindo aqui, só para vocês entenderem aonde que eu quero chegar nesse argumento. O ministro Zanin, ele cita o Nunes Marques, tudo bem, ele concorda com várias coisas, olha só, de forma bastante aprofundada, o Nunes Marques fez isso, fez aquilo, ok, a posição dele. Só que, quando ele começa a fazer a fundamentação dele mesmo, a própria fundamentação, ele já começa. A preservação do equilíbrio financeiro e atuarial é pedra de toque do sistema de previdência social. Ou seja, ele começa já falando do dinheiro. Já começa falando que o INSS não tem dinheiro para pagar. Ele não fala mais nada. Fala só de dinheiro, 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 dinheiro. Equilíbrio financeiro. Eu te pergunto, o equilíbrio financeiro da Previdência Social tem que ser observado do ponto de vista do que a Previdência tem que pagar ou tem que ser observado o equilíbrio, como o nome diz, entre a balança entre o que o segurado paga quando quer se aposentar, porque a contribuição é obrigatória, e o que a Previdência tem que pagar de volta. Aí é equilíbrio. Equilíbrio não é observar só o lado do INSS, só o lado da Previdência. Equilíbrio não é a balança, ó. A balança. Não tem os dois lados? Então, se você olha só um lado, tá desequilibrado, gente. É raciocínio lógico. Então, o equilíbrio financeiro da Previdência Social é o princípio contributivo. É o princípio que você tem que contribuir, é obrigação sua, você tem que contribuir. Se você for CLT, você nem vê a cor do dinheiro, vai do patrão para o INSS. E, ao mesmo tempo, quando você vai se aposentar, essas contribuições têm que ser inseridas no cálculo do seu benefício. Pois bem, vamos continuando. Ele coloca uma decisão de março do ano 2000 e essa decisão, mesmo ele transcrevendo aqui, o que o ministro Sidney Sanches lá no ano 2000 falou? Ele falou que a norma era constitucional, ponto. Não falou que era norma cogente, era norma de aplicação obrigatória, que era a única norma, não. Você falar que uma norma é constitucional, que foi o que o ministro Sidney Sanches fez, você não está falando nada sobre a outra norma, que é anterior a 94. Então existem as duas regras. Então quiseram colocar palavras na boca do ministro Sidney Sanches, ou, melhor dizendo, né, palavras no voto do ministro Sidney Sanches. Aí ele, ao meu ver, tá? Ao meu ver, o voto dele acaba se contradizendo, porque ele fala que não se pode falar em direito adquirido, porque este somente poderia vir a ser adquirido depois da lei. Mas a lei é de 99. Então, sim, podemos falar em direito adquirido? Ó, se o direito adquirido ele deve advir depois da lei ou de uma decisão transitária de julgado, mas nesse caso aqui da lei,
E a lei é de 99, então todo mundo que se aposentou depois de 99 e foi prejudicado pelo INSS tem sim direito adquirido, porque ele vem depois da lei, está aqui. A mesma lei que trouxe a regra de transição, eu fiz essa aula anteontem. A mesma lei que trouxe a regra de transição de 94 em diante é a mesma lei que considera todo período contributivo. Trouxe duas regras. Está na mesma lei. Ele fala que não vislumbra violação de princípios ou normas da Constituição. Aí tudo bem. É o que eu falei, você falar que uma lei é constitucional, um artigo é constitucional, você não está falando nada sobre o outro artigo. Então você não pode inferir, né, supor que o ministro no ano 2000 queria dizer isso. E mesmo que quisesse, é uma decisão liminar, que é uma decisão precária. Decisão liminar, pessoal, você já até imagina o que se trata, né? Uma decisão temporária, uma decisão urgente, é uma decisão só para dar uma resposta ali, mas não é uma decisão definitiva. Até você que não é formado em direito, você consegue imaginar isso, né? Conseguiu uma liminar para tirar aquele pessoal da sua fazenda. Mas ainda você sabe que o processo ainda não acabou. Vai ter indenização, não vai, como é que vai ficar? Beleza. Mas você sabe que é liminar, você sabe que é uma decisão meio urgente ali, é só para dar uma resposta na hora. Aí ele começa a interferir na revisão da vida toda propriamente dita, porque até aqui ele estava ali, mas, né? Só que aqui ele fala, ó, entendo necessário fazer uma ressalva quanto aos reflexos do presente julgamento das ADIs 2110 e 2111 no recurso extraordinário. Aqui ele fala diretamente sobre como as ADIs devem, na opinião dele, impactar a revisão da vida toda. E ele fala que os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes se posicionaram no sentido de que a discussão versada no recurso extraordinário, embora apresente semelhanças, não seria necessariamente impactada pelo resultado deste julgamento conjunto e eventual declaração de constitucionalidade dos dispositivos questionados. Por que ele falou isso, pessoal? Porque no começo o Nunes Marques ele deu um voto falando que as ADIs não iriam interferir na revisão da vida toda. Ele mudou no último minuto do julgamento presencial. Eu sei porque eu estava lá, estava todo mundo já se levantando, quase para ir embora. E o Nunes Marques foi lá e mudou o voto dele. Ele até pede vênia aqui aos ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes, porque os dois haviam falado que as ADIs não iriam interferir na revisão da vida toda. Então, Nunes Marques, até março de 2024, ele falou que não iria interferir. Ele mudou no último minuto de 21 de março de 2024. E, aos olhos do ministro Zanin, ele fala que declarar o artigo 3º constitucional, ele fala que é prejudicial a tese do tema 1102, ou ao menos impacta na modulação de efeitos da decisão objeto do tema. Então ele reconhece a modulação de efeitos. Ele fala, ou vai prejudicar o tema 1102, um caminho, ou outro caminho, modulação de efeitos. Vocês estão percebendo, pessoal, como mesmo quem foi contrário aqui, reconhece esse caminho da modulação de efeitos. E ao nosso entendimento, e conversando com outros advogados, respeito quem tiver uma opinião diferente, de verdade, mas eu quero também mostrar aqui agora o nosso ponto de vista dos advogados, mestres e doutores que eu conversei. Essa modulação de efeitos para garantir os direitos dos aposentados vai ser feita aonde, pessoal? Vai ser feita lá no tema 1102. Porque não cabe à própria ADI fazer na própria ADI, porque já tinha essa decisão de mérito.
Então, como tem julgamento em aberto lá de forma presencial, diversos especialistas entendem, não estou dizendo todos, não é unânime essa posição. Tem gente que acha que acabou tudo mesmo. Então, e eu respeito, tá confuso mesmo, eu respeito. Só que eu vou continuar lutando e eu realmente, particularmente acredito, junto com outros especialistas, que essa modulação de efeitos, na verdade, ela vai ser feita lá no tema 1102. Porque pensa assim, se a modulação de efeitos já fosse feita nas ADIs, o que sobraria no tema 1102? Ficaria um julgamento vazio, sem objeto. E aí ele fala, ó, para fins de modulação de efeitos. Ele reconhece que pode ter modulação de efeitos. E ele reconhece que, ó, caso a tese objeto do tema 1102 fique inalterado, não se altere após o julgamento dos embargos, o acórdão teria representado uma inovação de jurisprudência que ele luta para limitar os atrasados. Então, o próprio Zanin, indicado pelo Lula, ele dá o primeiro voto, que tem que prejudicar a revisão da vida toda, é o primeiro caminho que ele apresentou, e o segundo caminho ele começa a explicar aqui. Inclusive dizendo que o ministro Luiz Roberto Barroso tem um entendimento semelhante. De que se for para manter a revisão da vida toda, que seja complementando, evoluindo o entendimento. De que essa decisão levará à superação do decidido do tema 1102. Só que mesmo assim reconhecendo que pode sim ter a modulação de efeitos. Aí depois, apresentação do atestado de vacinação para receber salário família. E os outros tópicos que já não nos interessam. E aqui ele fixa a tese de julgamento e considerando os reflexos no recurso extraordinário. Só que esses reflexos têm que ser decididos lá no recurso extraordinário, né, pessoal? É por isso que ele fez tanta ressalva aqui. E é por isso que tá essa confusão toda. É por isso que cada especialista vai falar uma coisa diferente. E é por isso que o ministro Alexandre de Moraes pode ser que tenha acompanhado o relator. Por quê? Porque ele já está vendo que a discussão vai ser lá no tema 1102. Vou fazer uma live sobre isso em breve. Já vou encerrar por aqui para não ficar muito longo. Desculpa, pessoal. A aula é assim mesmo. Se eu pudesse dar uma aula em 30 segundos, eu daria, mas daí ninguém ia entender nada. Então, se você gosta de aula, gosta de informação verificada, gosta de estudar um pouquinho, ainda mais é sobre o seu dinheiro, né, pessoal? Revisão da vida toda já. Se você quiser uma análise completa, cálculos, videochamada, verificamos erros, seja na sua aposentadoria ou no seu processo, ou para a gente assumir o seu processo, WhatsApp no link do comentário fixado. Ou procura o advogado de sua confiança, que vai dar tudo certo na sua vida. Revisão da vida toda já. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima aula.